Olá! Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2003 e pós-graduada em comunicação e cultura pela Universidade de São Paulo, ela tem quase 20 anos de experiência na área de comunicação. Especializada em jornalismo de viagem, turismo e negócios, é editora-chefe da revista Viajar pelo Mundo e do site Mundo Viajar, o que lhe deu a oportunidade de conhecer dezenas de países e de realizar grandes reportagens. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Tarsila Ferro. Tarsila, obrigado por você ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Quantos anos depois? 21. 21 anos. 21 anos. Fazia 20 anos que eu não vinha no Mackenzie, assim, então entrar e ver um prédio novo, que nem é tão novo, mas para mim é novo. Porque esse prédio é logo depois que vocês se formaram, a gente veio para cá. Incrível, assim, tem o metrô. Lembra? O metrô, a gente o metrô achou que já se nunca discutia. saiu. O metrô já se discutia naquela época. Já, o metrô é da época da nossa época, assim, já tinha obras na época, né? A gente esperava o metrô, eu falei, nossa, o metrô saiu. E como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você descobriu o curso de jornalismo no Mackenzie? Então, eu estava procurando, quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, procurei poucas universidades, estava na PUC, e aí eu vi a possibilidade de, por anúncio mesmo, que o Mackenzie estava abrindo, ia abrir jornalismo, e aí eu falei, nossa, eu vou tentar. Então, eu prestei na PUC e aqui, e aí eu acabei entrando aqui, fiquei super feliz, e eu moro super longe daqui, mas mesmo assim, eu continuo morando longe, é a faculdade que eu escolhi mesmo, assim, eu quero estudar no Mackenzie e vim para cá feliz da vida. Não tinha o receio de ser a primeira turma? Tinha, como a gente sempre tem, mas eu acho que o Mackenzie tem uma história, uma trajetória que você pode confiar, né? Mesmo sendo o primeiro ano de um curso novo, o Mackenzie tem um repertório, uma herança que deixa a gente confortável, me deixou confortável na época, na escolha, né? E por que você foi para o jornalismo? Já era algo do ensino médio? Então, a questão do jornalismo, eu acho que ela é curiosa, porque você escolhe jornalismo, o jornalismo meio que te escolhe, na verdade, né? E eu tinha uma questão muito forte com informação, desde criança, assim. Eu lembro de ser criança ver telejornal, assim. Eu assistia porque eu gostava de ver, assim. E eu tinha, na minha juventude, uma referência muito forte, que era a Glória Maria, jornalista da Globo, que fazia grandes reportagens. E eu queria fazer grandes reportagens que nem a Glória Maria, né? Eu nunca me vi trabalhando no jornalismo diário, por exemplo, cobrindo cidades, política, mas eu me via fazendo reportagens mais profundas, exatamente como a Glória Maria fazia. Porque na nossa época a gente tinha grandes nomes no jornalismo, né? E a gente se baseava neles, confiava muito neles. E a Glória Maria, para mim, era uma figura muito importante, assim. Então eu falei assim, nossa, eu quero fazer grandes reportagens. E eu tinha a questão do turismo muito forte também. Mas engraçado, eu não me via na carreira como trabalhando no turismo. Eu me via como jornalista, né, fazendo grandes reportagens relacionadas a turismo, mas não efetivamente no turismo. Até porque não tinha algo específico naquela época na faculdade falando de turismo, né, falando de viagem, lá, exato, por exemplo. Exato. E o curso de turismo em si não fala exatamente, te ensina mais o negócio do turismo em si, não a produção de conteúdo para turismo, né? São coisas diferentes. Tarsila, você está trabalhando com revista, é algo raro hoje em dia. Raríssimo. Né? As pessoas pegam a revista hoje, principalmente os estagiários, eles ficam assim, eu falo, lê, aproveita. Você sabe que eu peguei umas fotos, assim, mas foi muito instintivo. Eu peguei a foto e fiz assim. Eu tentei ampliar a foto. E coisa que qualquer criança faz quando pega alguma coisa, quando a coisa impressa. Meus filhos é super novidade a revista para eles, super novidade, assim, engraçado. É uma mudança grande, realmente. Como é que você foi para a revista, sua trajetória aí depois da faculdade? Então, eu aprendi que a gente tem que ir para onde as oportunidades se abrem. Por mais que eu sonhasse, sonhei em trabalhar em TV, eu nunca trabalhei em TV, né? Então, eu nunca esqueci uma coisa que o Arnaldo Lorenzato falou na classe. Ele falou assim, nunca menospreze os humildes começos. E isso ficou na minha cabeça, né? Então, assim, o que aparecia, eu ia. Então, apareceu revista de bairro, eu ia. Jornal de bairro, eu ia. Fazer conteúdo para site do comércio do tio, eu ia. Eu abraçava meio que tudo, assim, sabe? E eu acabei entrando numa editora pequena, porque a questão, assim, a gente sempre sonha. Na minha época, o must era trabalhar na Abril, por exemplo, né? Era a grande editora, com os grandes títulos. E eu comecei numa editora pequena, eu fazia revistas de culinária, eu fazia revistas customizadas, né? E aí apareceu uma oportunidade, abri uma revista de turismo, e como eu abraçava tudo, eu fui o nome direto, assim. A Tarsila toma conta disso, e eu quero o que eu queria. Então, assim, eu sempre esperei uma oportunidade boa, mas mesmo quando eram coisas pequenas, eu era extremamente dedicada àquilo.
Então, na hora que a oportunidade boa apareceu, o meu nome foi meio que direto, assim, indicado, sabe? E era o que eu sempre quis fazer. E você assumiu a revista depois? Eu assumi a revista com 29 anos, né? Eu virei editora, assim, com 29 anos, uma grande responsabilidade, porque eu era muito nova para, né? E aí, desde então, eu trabalho, desde os 29 anos, eu trabalho na revista. E com, óbvio, né, acompanhando o mercado, porque assim, o jornalismo que eu fiz e o jornalismo de hoje é muito diferente. Na minha época não tinha podcast, rede social, a informação ela era muito concentrada em alguns meios de comunicação. Acho que na tua época não tinha nem Orkut. Então, quando eu me formei, começando o Orkut. quando eu me formei, acho que no último ano abriu o Orkut. Quando eu fiz pós, eu lembro que tinha YouTube. Mas não tinha, assim, não tinha. E isso mudou completamente a forma de se comunicar, a forma das pessoas se relacionarem. Mudou tudo, assim. Mudou tudo e não mudou nada. Porque, assim, para o jornalismo, a essência continua sendo você contar uma boa história. Né? E você ter uma fonte. Isso não muda no jornalismo, né? Tarsila, uma coisa importante no jornalismo, a gente pouco fala disso, até na faculdade a gente pouco fala disso, é a parte comercial. Ou seja, para você ter uma empresa, para você ter qualquer negócio, você precisa de um investimento. Como funciona essa questão da parte comercial na sua revista? Então, é uma coisa muito importante, assim, porque a gente, como jornalista, eu não vou generalizar, mas eu vou falar por mim e pelos meus amigos. Assim, a gente tem uma questão deficitária de negócios, assim. A gente é muito pegado na produção de conteúdo e na qualidade dessa produção, mas a gente deixa muitas vezes o lado comercial de lado. Excel, a gente foge. A gente foge, assim, e a revista existe não graças a mim, mas graças ao meu sócio. Eu tenho um sócio, Rodrigo, que é ele que é a alma comercial do negócio. Porque se dependesse de mim, eu estaria fazendo grandes reportagens, mas não monetizando nada. Porque, assim, é realmente um lado nosso. E a gente sente culpa de cobrar também, a gente não poderia, assim. E eu acho que a questão do influenciador, quando ele chegou, ele deu uma mudada nisso, né? Porque o influenciador, ele ganha para produzir conteúdo. E ele não é jornalista, a maioria deles não são jornalistas, né? Então, assim, ele cobra, né? Então, o jornalista ficar preso naquela questão de só na ideologia de não ter envolvimento, a gente perde muito. Não só perde, como o jornalismo é uma profissão de remuneração baixa. Sempre foi. É uma realidade essa. Voltando um pouco para a faculdade, eu lembro do seu TCC, que foi, de certa maneira, um documentário, uma grande reportagem sobre a Rua Augusta. Né? O que é faculdade? O que você lembra? Como é que foi tua formação desses 4 anos? Então, ela foi pautada por várias etapas, assim, né? Quando a gente entra, a gente tem uma expectativa do que a gente quer ser. E na hora que a gente começa a ter a oportunidade de conhecer outras coisas, a gente começa a pensar. Por exemplo, eu tinha aulas de economia que eu adorava. Então, eu comecei a pensar, putz, de repente eu podia ir para o lado de economia. Aí, acho que no 6º semestre começou a aula de telejornalismo. Aí eu falei, não, é telejornalismo que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Aí eu ficava discutindo que eu queria ficar na bancada na hora das aulas, assim. Aí teve o jornal laboratório, né, que é a questão de impresso, a gente aprendeu a diagramar no PageMaker, por exemplo. Né, a gente aprendia a diagramar, então eu podia fazer minha matéria e eu mesmo diagramar. Então, assim, era uma competência a mais. Então, o jornalismo, ele te mostra coisas que você não acha que, né, vai te abrindo possibilidades, né? E eu nunca tive propriamente jornalismo de turismo, né? Porque não se tem. Mas você vai criando uma base, porque o jornalismo, acima de tudo, ele te ajuda a comunicar. E comunicação você precisa em qualquer área. Mesmo que você se forme em jornalismo e não siga, a base que você tem de comunicação e de escrita, né? Porque assim, você saber escrever bem vai te ajudar em qualquer área. Você saber se comunicar bem vai te ajudar em qualquer área. Isso o jornalismo ele te dá, se você realmente estiver ali presente para aproveitar as oportunidades de ter as aulas laboratórios, os laboratórios, enfim, você tem que abraçar as oportunidades, sabe, de verdade. Você não pode ver uma faculdade como você vê a escola, que você precisa tirar na nota e passar. Não, você precisa abraçar a faculdade, de verdade. Você pensava assim na época? Então, eu gostava muito, né? Então, assim, diferente, assim, eu não tinha aula de química, uma coisa que eu tinha na escola, mas eu tinha aulas que me inspiravam o tempo inteiro, né? Então, eu tinha certeza que eu tinha escolhido o curso certo. Eu só tinha dúvidas de que caminho seguir dentro desse curso. Né? Eu tenho conversado com vários colegas seus da tua época, né, e de outro, mais recente. A impressão que eu tenho é assim, a impressão não, estão trabalhando, está todo mundo trabalhando, não tem a redação, né? E quando eu convidei você, eu falei, nossa, a Tarsila, de certa maneira, é redação. Nunca deixei de ser. Né? Só que antigamente era redação e redação apenas. Como é que você diversifica o seu negócio dentro do jornalismo? Então, a gente tem a revista,
né? Que é o nosso carro-chefe. E não é o nosso negócio mais rentável, mas ela é o nosso carro-chefe. A partir dela, ela cria um portfólio para N outras coisas. Então, eu fiz revistas de empresas aéreas, eu fiz de companhias aéreas, de agências de viagem, eu fiz revista de hotel. Ela abre um portfólio para muitas coisas, né? Então, assim, a gente tem uma parte só de revistas customizadas, que é uma parte muito legal, porque a empresa te contrata para escrever uma revista, né? E é muito legal, assim, né? A gente trabalha com rede social, então, assim, que é um pulo, né? O jornalista hoje, principalmente da minha geração, ele tem uma resistência à rede social, né? E assim, a gente não pode, a gente tem que entender a rede social e fazer o nosso papel, né? Então, é uma coisa que eu tenho na própria... Por exemplo, eu produzo para rede social numa boa, contanto que eu informe e não me exponha. Então, assim, eu não quero... Diferente da rede social que a gente vê hoje, que as pessoas expõem muito dia a dia, rotina de filho e coisas pessoais, a gente, como jornalista, a gente pode informar, continuar produzindo reels ou vídeos de maneira informativa, que é o que a gente foca. A gente sabe que eu sei que eu nunca vou viralizar num vídeo assim, mas eu nunca perdi a minha essência de informar estando numa plataforma que é o do momento. Assim, a gente faz conteúdo para o TikTok, por exemplo, e eu não estou dançando nenhuma vez, e ninguém dança ali. A gente sempre informa. Então, a gente está atento a ao momento é muito importante. E a gente não pode... Porque se a gente vira as costas, vira aquela briga táxi-Uber. É porque o táxi é melhor, mas... Gente, não pode. A gente não pode virar as costas e a gente não pode achar que o que a gente aprendeu, a gente tem que estar em constante transformação e vendo as coisas, assim. Eu sou muito ligada no mercado, assim. Eu acompanho muito, assim. Todos esses vai e voltas de mercado e o que a rede social fez com o jornalismo. Eu estava te contando antes, meu marido, 20 anos de jornalismo, hoje ele trabalha com rede social. Né? Então, assim, mas por que ele vai tão bem na rede social? Porque ele teve toda a base de comunicação, de desenvoltura, de saber apurar, de saber o que é bom e o que não quer, que o jornalismo deu para ele. Pegando essa parte que você falou aí, citando como exemplo o seu marido, alguns anos depois de formada, o diploma deixou de ser obrigatório para o exercício legal da profissão. Você acha ainda importante a formação superior para alguém que faz jornalismo? Quando eu recebo currículos, assim, a primeira coisa que eu olho é onde a pessoa se formou. Apesar de vários currículos que eu receber hoje, tem lá em cima o número de seguidores na rede social, que para mim não é um fator de escolha. É engraçado isso, né? O número de seguidores, ele vem em cima da sua faculdade hoje. Eu acho isso muito, muito doido. Eu me apego muito aonde a pessoa estudou. Mas também tem uma questão muito importante, assim, que a gente nunca pode deixar de lado. A questão... Quando a gente pega um currículo de jornalismo, a gente espera que uma pessoa já tenha uma desenvoltura para escrever boa e para apurar. É importante, mas não quer dizer que ela precise ter feito jornalismo para ter esses dois pré-requisitos. Não quer. Mas eu continuo contratando estagiários de jornalismo. Às vezes de PR, mas menos. Eu foco muito mais em jornalismo e a faculdade sim. Mas é importante a gente ter uma noção importante, porque mais do que a formação é a proatividade desse novo, dessa pessoa que está chegando no mercado de trabalho, né? Às vezes as pessoas, eu percebo muito assim, de origem mais humilde, eles têm muita garra, muita vontade de conquistar e de aprender. Isso é muito importante. Às vezes mais do que de um estudante que veio de uma faculdade de elite, que teve as coisas muito mais fáceis e acesso muito mais fáceis e não tem tanta a mesma garra. Então, a gente percebe nesse dia a dia de redação, aquela pessoa que vai atrás, que quer aprender, que sabe da oportunidade que ela está tendo. Porque, assim, é difícil você conseguir um trabalho em redação hoje. São poucas, assim, e as redações pós-pandemia, elas são muito home office. Eu já fazia home office antes, já era híbrido antes e continuou depois. Mas para o estudante que chega, o modelo à distância é muito complicado. Mas quando a gente fala de redação, também a gente tem que ver uma nova redação. Vou pegar um nova exemplo. redação. Quantas pessoas, o Casimiro, por exemplo, né, emprega? Exato. É uma redação, de certa maneira, não é uma redação tradicional como nós conhecemos, mas é uma redação, de certa forma. É uma redação total, da casa dele, né, do estúdio que ele construiu da casa dele. O Casimiro era comentarista de esporte, né, de futebol, e achou um nicho na rede social. Então, assim, a rede social realmente... isso que é muito legal. Na minha época, a gente precisava trabalhar em algum lugar, em alguma editora, em algum lugar. Hoje, você pode trabalhar por si mesmo. Você pode ser jornalista e trabalhar por si mesmo e achar um nicho. Você tem uma televisão dentro de um Exato. celular. Você pode, assim, o importante é você ter um foco e um nicho. A rede social mostra pra gente a importância de você ser nichado.
assim, de você ter um nicho e você ser especialista nisso. Então, assim, você tem que criar a sua autoridade dentro da rede social, né? Ou dentro do que seja o que você for. Então, eu sou Tarsila, sou jornalista de turismo, construí um nome, né, ao longo disso. Não tenho a questão forte de rede social, apesar de fazer, porque, né? Mas, assim, eu tenho um foco, eu tenho um direcionamento. Isso é muito importante. Você ter um nicho, assim, a seguir, não ser muito aberto. Foca naquilo que você acredita e se torna autoridade naquilo que você acredita. Isso é muito importante. Tarsila, eu vou pegar uma coisa que ficou na minha cabeça, que você falou lá atrás sobre customização, né? Sim. As empresas procuram. É para revista, impresso mesmo ou não? Porque o que a gente fala hoje? A revista hoje, ela é como se fosse o vinho mais caro da mesa. Todo mundo toma cerveja, né? Que é a internet, tá ali, é mais barato, né? Todo mundo toma. Mas sempre tem aquele algum momento que você vai pedir o vinho mais caro, seja na opção, enfim. A revista é para quem gosta de ler, né? E assim, a revista ela se sofistica cada vez mais pela qualidade da foto, pelo tipo de papel. É um produto caro de se fazer. Gráfica é uma coisa muito cara. E na hora que uma empresa, por exemplo, uma construtora, por exemplo, ela faz uma revista para entregar para os seus novos moradores, ela está entregando um bem para eles, né? Então, assim, ela faz uma revista linda que a pessoa vai deixar em algum lugar de destaque da casa dela, ou que ela vai ler no momento de descontração, porque assim, a revista vem para trazer conteúdo e informação, mas de forma leve, né? E revista é para quem gosta de ler, não adianta, assim, a revista é para o público que gosta de ler. A revista não é para público que quer procurar dicas ou quer coisa rápida, porque a gente não compara, a gente nunca vai competir com a internet. Não existe uma competição, não existe. Mas... Ela te dá a possibilidade de grandes reportagens, Exato, de mais apuração. De mais apuração. Por exemplo, essa edição do mês é uma matéria sobre Israel, que eu fui pela segunda vez para lá. A matéria tem 36 páginas. 36 páginas. Tipo, é uma longa reportagem com muitos detalhes para uma pessoa que está indo e quer aprofundar. Não é uma pessoa que quer 10 dicas para fazer em Jerusalém. Não é isso. Não é isso. Então, ela vai envolver questões históricas, culturais, religiosas, né, mais aprofundadas. Então, a revista é para um público que se interessa por leitura, que não quer dicas ou coisas rápidas, que a internet te dá rapidamente, né? de forma excelente, com 1 milhão de fontes disponíveis. Tarsila, 20 anos depois, que é a avaliação que você faz de jornalismo no Brasil, de quando você sonhou em fazer jornalismo até os dias de hoje? Nossa, mudou muita coisa, como a forma de comunicar mudou, mas a forma de se fazer no jornalismo, ela não mudou, porque a gente continua muito preso à fonte, à qualidade da fonte, à informação. Ela continua sendo vital para a gente. Ela continua sendo vital a gente saber escrever bem e desenvolver um texto que seja fácil de leitura, mas que não seja raso, né? Então, isso não mudou. Mudou a forma de você comunicar. Você comunica pelo site, você comunica pelas redes sociais, você comunica pelo podcast. Coisas que não tinham na minha época e foram evoluindo hoje. E esses meios, eles democratizaram a informação. Então, assim, a informação que estava restrita na minha época a 10, 20, 30 meios de comunicação... O jornalista não é mais o mediador, né? Não, não é. Não é mais o mediador. Ele não é mais o mediador. E o fato de você ser jornalista, eu acho que é uma vantagem pelo fato de você conseguir produzir coisas boas, mas ele não é mais o mediador, ele não detém mais a informação. Né? Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque a rede social, ela traz a informação e a opinião como uma coisa só. E opinião não é necessariamente uma informação, ou é necessariamente a verdade daquilo. Então, é importante você saber o que é informação, o que é opinião, o que a maioria das pessoas não sabe. Né? Então, assim, a gente entra num outro campo, mas que a informação hoje é muito mais democratizada. Ainda bem, ainda bem. Por mais que a gente tenha problemas de fake news, N outros problemas, você ter vários pontos de vista é uma coisa muito importante. E ainda mais depois de épocas como uma eleição passada, por exemplo, que a gente viu a grande mídia tentando lacrar coisas que eu ficava chocada com as coberturas, assim, sabe? Assim, chocada. E eu falei, putz, ainda bem que a gente não depende só dessa ou daquela fonte de informação. Você tem de todo lado, né? Então, assim, a democratização que a internet trouxe é fundamental para o jornalismo, assim. Óbvio que tem os problemas como tudo. A questão da fake news é um grande problema, um grande problema. A falta de regulamentação é um grande problema. Mas ela democratizou, sem dúvida nenhuma. Algum arrependimento você fez de jornalismo? Não, nenhum, zero. E é engraçado que olhando hoje eu faria de novo. Eu faria de novo, assim, porque ele me trouxe porque outro dia eu estava lendo uma entrevista de que quase 80% do brasileiro é insatisfeito com a carreira que escolheu. Não necessariamente com a carreira, mas com o trabalho. E eu sou muito feliz no trabalho, assim, e eu tenho certeza que a base do jornalismo me ajudou com certeza com isso.
trabalho com jornalismo até hoje, eu nunca deixei redação, nunca deixei de escrever grandes reportagens, mas assim, a base que eu tive de apuração, de busca de informação, de posicionamento perante as coisas, foi o jornalismo que deu, assim, sabe? E eu sempre fui uma jornalista muito apaixonada, eu sou bem defensora da causa, assim, sabe? Bem defensora. E eu faria de novo. Bom. Eu faria de novo, com certeza. Tarsila, obrigado, viu, com esse bate-papo. Acho que é bom saber, né, de que a profissão está viva. Né? Ela está viva, sim, e você tem que se reinventar e nunca fechar as portas, sabe? Abraça aquilo que te aparece e seja firme naquilo. E procura um nicho, é super importante, que eu falo para as pessoas, tenha um foco de trabalho, sabe? Tenha um nicho. Obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite, nossa, super feliz. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.